Houve uma época em que as pessoas não tinham nem mesmo papel. Costumava ser muito difícil e desafiador, só para encontrar alguém, só para marcar um encontro. Hoje em dia, temos a internet e muitas pessoas pensaram que seria um lugar muito melhor para se viver se tivéssemos redes sociais na internet. Messengers. É tão fácil se comunicar, é tão fácil conversar, é tão fácil encontrar novas pessoas, conhecer alguém, encontrar um relacionamento. Então, isso não é ótimo? As pessoas estavam erradas. Isso não funcionou bem. Hoje vemos quantos problemas temos, e há ainda mais problemas por vir no futuro. Então, hoje temos acesso total ao 5G, Wi-Fi, a internet está em toda parte, está coberta em todos os lugares, em todos os vilarejos. Mas há algo errado com ela, não há? Você já notou que é muito mais difícil encontrar um relacionamento hoje em dia do que costumava ser? Se você tem esse tipo de impressão, não é apenas uma impressão, é a realidade. É realmente mais difícil encontrar um relacionamento, é mais difícil encontrar novos amigos, é mais difícil encontrar novas pessoas hoje em dia, mesmo que tenhamos todas essas tecnologias. Há um termo especial em psicologia: alienação social. É o sentimento de desconexão de uma pessoa de um grupo, seja de amigos, família ou da sociedade em geral, com o qual o indivíduo tem uma afiliação. E temos que admitir que essa é uma praga do século XXI. Muitas pessoas sofrem com isso. Bem, é claro, eu entendo. É uma espécie de adaptação à nova realidade. E há alguns prós, mas também há alguns contras. Porque isso é compreensível. Bem, em algum lugar do passado, antes dessas tecnologias, todo mundo precisava encontrar uma pessoa ou um especialista para fazer algo. Hoje, podemos contratar qualquer pessoa para qualquer tipo de serviço. Portanto, não é necessário estabelecer um relacionamento profundo com alguém. Se você simplesmente... Você pode contratar qualquer pessoa. Por exemplo, se você tem um problema com sua fechadura, precisa conhecer um serralheiro. Hoje em dia, você nem precisa disso. Basta pesquisar no Google um serralheiro local, ligar para ele e ele virá. Portanto, não há relacionamento, apenas negócios. Portanto, hoje falaremos sobre esse problema em detalhes e descobriremos o que realmente podemos fazer a respeito. E como não nos sentirmos tão solitários e felizes novamente. Meu nome é Alex. Sou psicólogo social, e este é meu novo canal. Portanto, inscreva-se nele e clique no sino para não perder meus novos vídeos. Assista a este vídeo até o fim, pois será muito interessante. Vamos começar. Antes de mais nada, é de conhecimento geral que o mundo pode ser dividido em duas civilizações, a civilização ocidental e a civilização oriental. E qual é a principal e básica diferença entre o Ocidente e o Oriente? Hoje entendemos que a diferença mais básica é a seguinte. A civilização ocidental é cheia de individualismo. A civilização oriental é coletivista, portanto, individual ou coletivo. O que é a civilização ocidental? O primeiro símbolo que me vem à mente é a América. E o que é a América? É um cowboy. Portanto, é um cowboy forte e independente. Ele está montado em seu cavalo pelo deserto. Ele é autossuficiente, autoconfiante, não depende de ninguém, portanto, é um individualista. Por outro lado, existe a civilização oriental. E o que é uma pessoa típica do Oriente? Vejamos um coletor de arroz. E se considerarmos um coletor de arroz, não é possível viver sozinho. Você sempre tem de fazer parte de um grupo. Então, agora você vê o contexto histórico. De um lado, há um cowboy solitário no deserto, e do outro, um coletor de arroz chinês que depende da irrigação com água e de seu grupo, porque ele não pode viver sozinho. Mas não é tão fácil quanto parece na primeira vez. Se olharmos um pouco mais a fundo e dermos uma olhada no Japão, a primeira impressão é que o Japão é a civilização oriental, o país mais oriental do mundo, o país do sol nascente. Bem, sabemos que há muitas pessoas solitárias lá. Houve uma pesquisa internacional em que perguntaram às pessoas se elas tinham uma pessoa com quem pudessem contar, e 16% dos japoneses disseram que não tinham essa pessoa. Pense nisso, 16% não têm uma pessoa com quem contar, e esse é o primeiro lugar no mundo. Em segundo lugar estão os Estados Unidos, 13%, depois a Suécia, 10%, e depois a Alemanha, 5%. Houve outro estudo em que perguntaram se você tem uma pessoa com quem conversar, para ter uma conversa profunda, e 20% dos japoneses disseram que não têm. Portanto, parece que é muito mais complicado. Hoje em dia, as pessoas no Japão têm até serviços como contratar um amigo por 1 hora. É muito comum. Não é algo assustador, e muitas pessoas o utilizam.
Então, elas simplesmente contratam uma pessoa por uma hora para conversar com ela, para passar algum tempo no parque, na cafeteria, ou talvez fazer compras, apenas ter alguém por perto para conversar. Há um excelente estudo da Engelhardt, chamado World Value Survey. Ele vem sendo realizado há décadas, é muito duradouro e, na verdade, contém informações muito interessantes. O que eles fazem? Eles perguntam a muitas pessoas de milhares de países e avaliam quais são seus valores. Assim, podemos ver que países como Coreia do Sul, Japão e China tendem a ser muito seculares, não tradicionais. O que isso significa? Significa que as pessoas não confiam na religião, nas tradições, nas famílias, mas confiam em si mesmas. Isso tem prós e contras, mas é um fato. É a realidade. Mas por que isso acontece? Na psicologia, existe um efeito de estação de trem. O que isso significa? Imagine uma estação de trem, um lugar muito movimentado, com muitas pessoas circulando. E pense nisso, em como é seguro. E qual lugar é mais seguro? Uma estação de trem cheia de pessoas, ou um vilarejo tranquilo, onde é mais provável ser roubado, encontrar uma pessoa rude, em uma estação de trem ou em um vilarejo tranquilo? Claro, acho que muitos de vocês já sabem a resposta. Estação de trem? Sim, é verdade. E temos estatísticas. Muitos crimes realmente acontecem na estação de trem, não em um vilarejo tranquilo. Por quê? A explicação é bem simples. Porque quando vemos uma pessoa em uma estação de trem, entendemos que a vemos pela primeira e pela última vez em nossa vida. E a outra pessoa pensa o mesmo sobre você. Portanto, você não tem esse tipo de conexão, ao contrário de um vilarejo, onde todos se conhecem e sabem que, aconteça o que acontecer, teremos de conviver com isso pelo resto de nossas vidas, de modo que as pessoas se sentem responsáveis pelo que estão fazendo. Portanto, a cidade está muito próxima dessa estação de trem. Quando você mora em uma cidade grande, muitas pessoas passam por sua vida, e você as vê pela primeira e pela última vez em sua vida, e não precisa ser responsável, não precisa entendê-las, não precisa estabelecer um relacionamento profundo com cada pedestre. Não, você simplesmente não precisa fazer isso. E é por isso que as pessoas se sentem sozinhas. Há outro motivo. As pessoas que moram em cidades grandes têm a ilusão de que têm muitas opções. As pessoas acham que se eu não me der bem com essa pessoa, bem, há milhões delas por aí, então encontrarei outra. É muito fácil. Não gosto dessa. Amanhã pego outra. Sem problemas. Mas há um problema. Essa riqueza de escolhas é, na verdade, apenas uma ilusão. Você apenas se sente assim, pensa assim, mas na verdade não tem esse tipo de escolha, e as pessoas ficam solitárias novamente. Então, imagine que você quer encontrar um relacionamento, e está passando o dedo nas pessoas no Tinder, e tem muitas delas, centenas, talvez até milhares. E toda vez que não se dá bem com alguém, você simplesmente passa o dedo em outro e encontrará. Outra vez a ilusão de uma escolha rica, e as pessoas acham que é tão fácil consertar isso mudando de pessoa, e isso não funciona de jeito nenhum. E, além disso, há também a carreira, a educação e todos esses tipos de ambições. Por um lado, é ótimo ter uma educação, é ótimo ter uma carreira. Mas por outro lado, quando se está lutando para ter sucesso, é preciso sacrificar a família, os amigos e as conexões profundas com outras pessoas. Por exemplo, quase todos os países do mundo estão lutando para aumentar sua taxa de natalidade. Esse é um grande problema global. Embora em demografia seja amplamente conhecido que, para uma boa reprodução, cada mulher precisa dar à luz 2,1 bebês. 2,1 bebês. Bem, é apenas uma fórmula matemática, apenas um pouco mais de 2. E muito poucos países chegam a esse ponto. Geralmente é menos. Portanto, não há reprodução. Portanto, a população da Terra logo começará a diminuir. Os governos de todo o mundo estão lutando contra isso. Eles estão tentando fazer alguma coisa. Vamos proibir o aborto. Vamos dar dinheiro para dar à luz. Vamos lançar propaganda para ter filhos. Vamos motivar as pessoas de alguma forma. Mas tudo isso não funciona. Simplesmente não funciona. Infelizmente, há apenas uma maneira de realmente começar a reprodução novamente. É proibir as mulheres de estudar e conseguir um emprego. Mas é claro que ninguém fará uma coisa tão horrível. Então, por que estou falando sobre isso? O fato é que, quando as pessoas conseguem educação e carreira, elas realmente não dão à luz, não têm bebês e não têm amigos íntimos, não têm relacionamentos íntimos, e depois disso, sentem-se solitárias. E esse é o problema atual. Certo, mas o que podemos fazer a respeito? O que precisamos saber? Antes de mais nada, temos de entender esse fato. Se você quiser ir para a faculdade, vá. Se quiser ter uma carreira, faça isso. Não se esqueça de se dar bem com as pessoas.
Não se esqueça dos valores familiares. Não se esqueça dos relacionamentos profundos e de qualidade, pois somente eles o farão realmente feliz. Seria uma ótima ideia participar de alguns eventos temáticos, workshops, alguns festivais e assim por diante. Você pode conhecer pessoas que tenham interesses em comum com você. Ou pode ser um sonho no qual você pode conhecer muitas pessoas interessantes e estabelecer relacionamentos. Portanto, só depende de você. Se você gostou deste vídeo, clique no botão curtir e inscreva-se no meu canal. E eu o verei em meus outros vídeos. Fique bem!